Louvado seja Deus. Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer, honra e dedicação que nos encontramos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal Derrubando Raciocínios. E antes de abordar o nosso assunto, gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, pois eu tenho percebido que os nossos amados espectadores têm aí curtido os nossos vídeos, porém têm se esquecido de se inscrever em nosso canal. E a sua inscrição para nós, ela é muito importante, vai estar assim fortificando os nossos ânimos e assim nos fortalecendo e nos dando mais prazer de gravar ainda mais para trazer o conhecimento de Deus por meio desse humilde canal. E hoje com um tema bastante polêmico a respeito do homossexualismo ou homossexualidade. O que a sociedade hoje tem feito a respeito desse assunto e o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus ela nos fala acerca desse assunto. E para começar esse vídeo, amados, nós fizemos alguns estudos a respeito desse assunto e temos nos assustado com os índices da qual nós conhecemos tanto no mundo quanto no Brasil. E a introdução desse estudo, ela nos diz que o homossexualismo e a homossexualidade são duas coisas diferentes. Louvado seja Deus. Por exemplo, o homossexualismo é a prática de relação amorosa ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo, enquanto que a homossexualidade é uma condição de um ser que sente atração física, estética ou emocional por outro ser do mesmo sexo. Em alguns países, o casamento homossexual, louvado seja o nome do Senhor, vem sendo legalizado ao longo dos dias, louvado seja Deus. E em outros, certos como o Irã, condenam os homossexuais ao enforcamento, Arábia Saudita o apedreja e assim sucessivamente. Então tudo isso, amado, vem gravado no íntimo de cada ser humano a respeito desse assunto que tem infelizmente acabado com a moral do ser humano na face da terra. Tudo isso por falta do temor de Deus e a obediência. E mediante o estudo que fiz, eu gostaria de trazer aqui ao seu conhecimento, louvado seja Deus, a respeito da primeira história de um casamento homossexual que se deu lá dentro do Império Romano, louvado seja Deus, pelo imperador Nero, que se envolveu, louvado seja Deus, com um homem chamado Pitágoras, louvado seja Deus, que foi um dos seus escravos, louvado seja Deus. E infelizmente, isso vem a cada dia crescendo no meio dos seres humanos, na mídia secular, no meio da sociedade em um todo. Mas infelizmente, a cada dia isso tem crescido e tem nos trazido um certo grau de preocupação. E no canal Derrubando Raciocínios eu gostaria de abordar esse assunto e trazer para você o número, louvado seja Deus, que está, louvado seja Deus, essa população LGBT, ou seja, essa população de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Preste atenção, no Reino Unido ele está em 10º lugar. A cada homem, louvado seja Deus, a cada 20 homens, um se torna homossexual. Louvado seja Deus. O Reino Unido ele está em 10º lugar na faixa de homossexualismo. Em 9º está o Taiwan, em 8º está as Filipinas, a Índia está em 7º lugar, os Estados Unidos está em 6º lugar, no 5º lugar está a França, no 4º está o Canadá, louvado seja Deus, na Itália está em 3º lugar, a Holanda está em 2º lugar e para nossa surpresa, a China, louvado seja Deus, está no ranking, ela está em 1º lugar na taxa de homossexual. Com esse índice do meu estudo, eu vejo que, louvado seja o nome do Senhor, aquele continente onde está a China, o Japão, infelizmente é voltado mesmo à prostituição. É tanto que lá, louvado seja Deus, a cada 6 homens, louvado seja Deus, um se torna gay. A coisa é séria, meus amados, a coisa é muito séria. Louvado seja Deus. E no Brasil, irmão Donizete, quais são os índices do Brasil a respeito do homossexualismo? Louvado seja Deus. Irmãos, a população brasileira hoje conta-se com cerca de 207,7 milhões de habitantes.
sendo que desse número, 17,9%, infelizmente, são homossexuais. Tudo isso segundo a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que casais do mesmo sexo têm o direito legal e estabeleceu uma base jurídica para uma futura legislação sobre os direitos matrimoniais das uniões do mesmo sexo. Olha só que aberração, amados. E com base nessa decisão, no dia 27 de junho, louvado seja Deus, de 2011, na cidade de Jacareí, estava acontecendo lá o primeiro casamento homossexual. E mais tarde, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, passa a obrigar a celebração em todos os cartórios do país a partir do dia 14 de maio de 2013. Louvado seja Deus. Os negócios a cada dia estão nos assustando. Louvado seja o nome do Senhor. E observamos que aqui no Brasil, o estado que infelizmente tem um índice, aleluia, louvado seja Deus, de homossexuais, o que está no ranking, infelizmente, está o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está com 19,3% de pessoas homossexuais. Louvado seja Deus. Isso do sexo masculino. Louvado seja Deus. Em segundo está Brasília. Isso falando dos homens. Aleluia. Em terceiro está Fortaleza. Em quarto está o Salvador. Louvado seja Deus. Em quinto está São Paulo, com 9,4% dos paulistanos e dos paulistas, infelizmente, são homossexuais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em sexto está Belo Horizonte, com 9,2%. Em sétimo está Cuiabá, louvado seja o nome do Senhor, com 7,4%. Em oitavo está Porto Alegre, com 7,1%. E em décimo lugar está Manaus, com 6,5%. Isso aí eu estou falando somente dos gays. Agora no ranking, louvado seja Deus, de lésbicas, a gente conhece aí pela pesquisa que fiz, louvado seja Deus, Manaus está em primeiro lugar com 10,2% das mulheres que infelizmente sentem atração por outra mulher. Isso falando do lesbianismo. Louvado seja Deus. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro com 9,3%. Em terceiro lugar está Fortaleza com 8,1%. Aleluia. Louvado seja Deus. Em quarto lugar está São Paulo com 7% da nação. Louvado seja Deus, paulista e paulistana. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Em quinto está, aleluia, louvado seja Deus, Salvador com 6,3%. Está Curitiba com 5,7%. Em sétimo está, aleluia, Brasília com 5,1%. Em oitavo está Porto Alegre com 4,8%. Louvado seja Deus. Em nono está Belo Horizonte com 4,5%. E finalizando o ranking de 10, em décimo lugar está Cuiabá aí com 2,6%. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio está feio. Aleluia, louvado seja Deus. 19, vamos falar aqui de São Paulo. Aleluia, que está em sexto lugar. Aleluia, de homens que infelizmente, aleluia, sente atração sexual por outro homem, que é 9,4%. Isso é assustador. E de mulher aqui em São Paulo, infelizmente, 7% das mulheres paulistas e paulistanas, infelizmente, se voltaram ao lesbianismo. Louvado seja Deus. E para driblar a guerra entre evangélicos considerados intolerantes e homossexuais que se dizem cristãos, de um casal de pastores, aleluia, chamado Marcos Gladstone e Fábio Inácio de Souza, fundou a primeira igreja gay aqui no Brasil, chamada Igreja Cristã Contemporânea. Essa igreja ela foi inaugurada, para quem não sabe, no dia 7 de setembro de 2015. Aleluia, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Madureira. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E quando foi fundada, no salão que foi fundada essa denominação, louvado seja Deus, ela contava com a capacidade de 800 pessoas como suporte para receber. Coisa assustadora, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o ministério conta hoje com mais de 3.000 fiéis espalhados no Rio de Janeiro. Aleluia, aqui em São Paulo e também em Minas Gerais. Aleluia, louvado seja Deus. Porém, amados, a primeira igreja gay que nasceu
Louvado seja Deus. Foi uma igreja de lésbica, para quem não sabe. Louvado seja Deus. Ela foi fundada a Comunidade Evangélica Cidade de Refúgio, inaugurada no mês de junho de 2011. Louvado seja Deus pelas supostas pastoras Lana Holder e Rosânia Rocha. Louvado seja Deus, e hoje conta com mais de 1000 membros. E com tudo isso, o que a Bíblia diz acerca desse assunto? Esses são os índices que nós buscamos, pesquisamos e chegamos a essa terrível conclusão de que o homossexualismo a cada dia está crescendo. Louvado seja Deus. Mas o que a Bíblia diz acerca desse assunto? E com isso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, no seu capítulo de número 19. Gênesis 19, do verso 1 ao 5, que diz assim: À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para o receber e prostou-se com o rosto em terra. E disse ele: Meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés de madrugada, e vos levantareis, e seguireis o vosso caminho. E respondeu eles: Não, antes na rua passaremos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados, chamaram a Ló e lhe perguntaram: Onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-nos para fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Louvado seja Deus. À luz da Bíblia, amado, registradamente falando, nós vemos o primeiro caso de homossexualismo que aconteceu, infelizmente, na cidade de Sodoma. Louvado seja Deus. Onde a palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, que ao cair da tarde, Ló recebe a visita, louvado seja Deus, de 2 seres angelicais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos mostra, queridos, que eles, por sua vez, não quiseram se hospedar à casa de Ló e pensaram em passar a sua noite, louvado seja o nome do Senhor, na rua. Ali os homens daquela cidade conheceram aos mesmos, e Ló, com tudo isso, insistiu para que eles assim pernoitassem ali com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E a insistência de Ló foi tanta que eles até que cederam em ficar na casa de Ló. E os homens daquela cidade, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, aleluia, nos mostra o texto bíblico que eles, vendo a formosura dos anjos, porque na época existia a famosa teofania, que quer dizer a materialização, aleluia, louvado seja Deus, dos anjos, aleluia, como seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. E eles, vendo aqueles 2 anjos entrarem à casa de Ló, a palavra de Deus nos mostra, louvado seja Deus, que eles queriam invadir a casa de Ló para ter relações sexuais com aqueles homens. Louvado seja Deus. E foi daí que nasceu, aleluia, louvado seja Deus, essa palavra sodomismo, que quer dizer relações sexuais antinaturais, ou seja, relações sexuais ilícitas. Louvado seja Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E nas terras de Sodoma, louvado seja Deus, é que nasceu, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, esse pecado tão aberrativo chamado homossexualismo. Eu sei que depois desse vídeo, amados, eu vou receber muitas censuras, aleluia, louvado seja Deus, mas não estou preocupado com isso. Pelo contrário, o canal Derrubando Raciocínios, o próprio tema dele, ele já diz, nós estamos aqui para derrubar raciocínios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Podem me chamar, aleluia, louvado seja Deus, de homofóbico, mas nós aprendemos, aleluia, que homofobia quer dizer violência, aleluia, contra homossexuais. Eu sou completamente contra qualquer tipo de violência, seja contra homossexuais, seja contra negro, seja contra nordestino, seja contra quem for. Todo mundo, louvado seja Deus, tem o direito de respeito, mas isso não quer dizer que nós,
aleluia, espectadores, amados de Deus, aleluia, deve concordar, aleluia, louvado seja Deus, com tais aberrações, porque Deus, ele fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem, aleluia. Agora, quem quer contrariar, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, daqui até o final do vídeo você vai ver o que a palavra diz e o que a palavra deixa como sentença. E o mais interessante, amado, aleluia, que eles pegam esses textos bíblicos que condenam a prática, aleluia, louvado seja Deus, de homossexualismo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, e retorcem, aleluia, eles torcem para prevalecer em seus pecados, aleluia, e tem alguns deles que até usam texto bíblico, aleluia, para infelizmente apoiar, aleluia, louvado seja Deus, para se envolver com o homossexualismo. Qual é o texto, irmão Donizete? Abra comigo, irmãos, veja só se tem cabimento uma coisa dessa. Abre comigo o texto bíblico aí em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, no seu capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, louvado seja Deus, e o versículo de número 9, nós vamos ler até o versículo 11, que é o chave. Preste atenção. Melhor é serem dois do que em um, porque tem melhor a paga do seu trabalho. Se um cair, o outro o levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como um só se aquentará? Louvado seja Deus. Esse é o texto bíblico que uma certa porcentagem de homossexuais usam para viver nessa prática que é abominável aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus, que se dois dormirem juntos, eles julgam e falam que, aí não está falando que é um homem e uma mulher para dormir junto, é se dois dormirem juntos, você e o seu companheiro, um homossexual fala, irmão, sangue do Cordeiro a poder. Aleluia, que Deus assim abre a mente dos homossexuais, que o Espírito Santo os convença que isso é abominação perante os olhos de Deus. Aqui, amado, você que é homossexual, que está me ouvindo, louvado seja Deus. Aleluia, como pessoa você é digno de respeito, mas essa atitude que você pratica, infelizmente, é abominável diante dos olhos de Deus. E o texto bíblico aqui está nos dizendo a respeito de companheirismo. Aleluia, louvado seja Deus, falando de uma união, não está falando de uma prática homossexual. Aleluia, louvado seja Deus. Jamais, aleluia, o sábio Salomão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, descreveria, aleluia, algo que contradissesse com a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Levítico, aleluia, livro de Levítico, no seu capítulo de número 18 e o versículo de número 22, aleluia, glória ao nome do Senhor, que diz assim, aleluia, com o homem, olha só o que o texto bíblico está falando, aleluia, glória a Jesus, com o homem não se deitará como se fosse mulher, isto é, abominação. Olha só, com o homem não se deitará como fosse mulher, isto é, abominação. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Para quem não sabe, abominação é uma coisa que Deus odeia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Jamais Salomão iria escrever aquele texto lá de Eclesiastes 4, verso 11, para contradizer com Levítico. Aleluia, louvado seja Deus, 18. Aleluia, louvado seja Deus, e o verso 22, glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Jesus. Mas o que a Bíblia ainda descreve a respeito disso? Confere comigo aí, Levítico 20, verso 13, que diz a palavra de Deus assim, se também um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram uma abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o texto bíblico falando de novo que é uma abominação perante os olhos de Deus. E nessa época mosaica, a Bíblia nos mostra que homossexuais, a sua penalidade era a pena de morte. Louvado seja Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Como tem um deputado aí que não convém citar o nome dele,
Ele diz que se fosse possível, ele pegaria até em armas para eliminar o cristianismo da face da terra, aleluia, mas a palavra diz que quem é digno de morte, aleluia, louvado seja Deus, são os homossexuais, aleluia, não é aquele que defende a família tradicional brasileira, a família tradicional mundial, aleluia, a família, ela precisa ser digna de todo respeito, de toda honra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. E Deus assim, por sua vez, ele ordena a Moisés descrever, aleluia, que quem era pego naquela época mosaica em uma prática homossexual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ambos teriam que ser mortos, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Mas vamos percorrer o porquê do tempo. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Técio aos Romanos, no capítulo 1, louvado seja Deus, que diz assim, o versículo de número 25 até o verso de número 32, a palavra diz assim: mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do seu Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, aleluia, glória a Deus, as paixões infames, e até as mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras contrárias da natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais, aleluia, naturais, como as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesma a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, são infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Olha o que o texto bíblico está nos mostrando, amados. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente eu estava olhando uma entrevista, louvado seja Deus, com esse suposto pastor chamado Marcus Gladstone. Ele disse que o texto bíblico que fala que eles mudaram o uso natural, ele falou que dentro dele, o natural dele é sentir prazer de se relacionar com outro homem. Mas, amado, coloque na sua mente que Deus fez você, aleluia, homem, para, aleluia, louvado seja Deus, ter uma adjuntora, ter uma esposa, uma mulher e não outro homem. Eu sei que, infelizmente, aleluia, esse vídeo vai chegar até você, mas deixe o Espírito Santo penetrar dentro do seu íntimo, do seu sentimento, do seu coração, do seu entendimento e, aleluia, peça a misericórdia de Deus, peça a Ele perdão, saia desse homossexualismo. Tanto você, aleluia, como Lana Holder, como, aleluia, louvado seja Deus, a pastora Rosânia, aleluia, esse outro pastor aí que fundou a Igreja Cristã Contemporânea, aleluia, o Fábio, aleluia, esse Fábio Inácio, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus, Ele abomina vossas práticas, aleluia, louvado seja Deus, Ele fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem, é tanto que o texto bíblico em Gênesis, aleluia, capítulo 2, a palavra de Deus nos fala, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, a partir do versículo 18, que não é bom, aleluia, que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Ele não falou que faria
um adjuntor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, eu venho com o canal Derrubando o Raciocínio, é para, aleluia, denunciar, aleluia, glória ao nome do Senhor, denunciar que prática homossexual é abominação aos olhos de Deus, e quem faz tal coisa não herdará o reino dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Quer, aleluia, prova bíblica para isso? Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia, graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 6. Aleluia, louvado seja Deus. Glória seja dada ao Rei Jesus. Aleluia, 1 aos Coríntios capítulo 6, a partir do versículo de número 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. Não vos enganeis. Olha ele dizendo as classes da pessoa que não vai herdar. Aleluia, glória a Deus. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É o texto bíblico que está falando. Aleluia, eu bem sei, pastor Marcos, aleluia, Gladstone, aleluia, que essa Bíblia graça sobre graça que foi traduzida, não sei se foi pelo Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Eu sei que trocaram as palavras, vocês dizem aí na sua ideologia profana, aleluia, barata, promíscua, abominável aos olhos de Deus, que onde a palavra sodomita, aleluia, louvado seja Deus, está, aleluia, dita, aleluia, onde está escrito a palavra afeminado no texto da qual nós lemos, aleluia, que no original grego, aleluia, louvado seja Deus, quer dizer malacói, quer dizer arseno, aleluia, não sei nem pronunciar a palavra certa, aleluia, louvado seja Deus, que quer dizer, aleluia, masturbadores e pedófilos. Isso também é abominação aos olhos de Deus. A masturbação, a pedofilia, tudo isso também é abominação, mas você não pode jamais mudar a palavra de Deus. Está escrito em Apocalipse que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nada podemos colocar e nada podemos tirar dali, e vocês são um que querem tirar, aleluia, as verdades bíblicas, aleluia, achando que a Bíblia é obrigada a concordar com as vossas práticas promíscuas, abomináveis diante aos olhos de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A Bíblia condena o afeminado, a Bíblia condena os sodomitas, aleluia, louvado seja Deus, que é aqueles que praticam relações sexuais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, contrário à natureza, aleluia, aqueles que fazem relações sexuais, aleluia, ilícitas, isso chama-se sodomia. Deus também abomina esses atos, e Deus nos colocou aqui nesse dia de hoje, aleluia, para dizer para você, Deus está irado, aleluia, com essa raça homossexual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não sei nem se vai dar processo para mim depois desse vídeo, mas não tenho preocupação com isso. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus, ela nos mostra, e eu estou que nem Miqueias hoje, aleluia, com esse vídeo. Miqueias na sua relação, aleluia, na sua declaração, aleluia, ele declarou, aleluia, louvado seja Deus, quanto a mim estou cheio do Espírito de Deus, para anunciar à casa de Israel o seu pecado, e à casa de Jacó a sua transgressão. Estou aqui dizendo para o Brasil, homossexualidade, aleluia, louvado seja Deus, sodomismo, aleluia, louvado seja Deus, adultério, fornicação, pedofilia, tudo isso é abominação aos olhos de Deus. Deus condenará, aleluia, quem tal coisa pratica. Se você, querido ouvinte, tem praticado isso, se você é um homossexual, se você é um sodomita, se você, aleluia, louvado seja Deus, é um adúltero, uma adúltera, aleluia, se você vive na prática, louvado seja Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados ainda hoje, enquanto há tempo, porque a qualquer momento, aleluia, o seu fôlego de vida há de ser arrancado, aleluia, e você chegará, se não tiver um arrependimento, aleluia, num lugar onde você jamais queria estar, aleluia, louvado seja Deus. Por esse motivo que Paulo, ele foi claro, amado, quando escreveu, aleluia, o livro dos Efésios, aleluia, louvado seja Deus, lá no seu capítulo 5, aleluia, glória a Deus, versículo 11 e 12, que diz:
E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer, é vergonhoso. Aleluia, louvado seja Deus, para uma sociedade brasileira de moral e de respeito. Aleluia, glória a Deus, até dizer o que acontece, aleluia, aqui em São Paulo, ali na Avenida Augusta, ali na Avenida Atlântica, louvado seja Deus, ali na Avenida Indianópolis, aonde, aleluia, a gente, aleluia, glória a Deus, nessas noites terríveis, a gente presencia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu falo isso porque trabalhei de madrugada, aleluia, louvado seja Deus, e muitas das vezes nós encontrávamos situações, aleluia, louvado seja Deus, que é vergonhoso até dizer, aleluia, glória ao nome do Senhor. Por isso que Deus está irado com essa raça. Quando eu olho para o livro de Salmos, no número 7 e o versículo de número 10, a Bíblia diz que Deus é um Deus, aleluia, que expressa a sua ira todos os dias, e diz que se o homem não se converter, aleluia, ele vai afiar a sua espada, armado já está o seu arco, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele diz que vai te punir se você continuar assim. E Deus trouxe nós para o canal Derrubando o Raciocínio, para aleluia, derrubar esse raciocínio promíscuo, aleluia, contraditório, que estão torcendo a palavra de Deus para dar apoio às suas abominações vergonhosas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E nós vemos no livro de Romanos, aleluia, graças a Deus, aleluia, que é digno de morte quem tal coisa faz. Aleluia, tanto os que faz e como os que aprovam. Eu sei, aleluia, que está tramitando leis injustas aí, aleluia, dado pelo deputado federal Jean Willis, aleluia, glória a Deus, que está batalhando aí, aleluia, para que os homossexuais tenha direitos. Eu não sei que direitos vocês têm, se não de se arrepender, aleluia, se não de, aleluia, glória a Jesus, trazer alegria para o coração dos vossos pais. Qual é o pai que está contente em dar cultura, educação, ajudar os seus filhos e logo mais se envolvendo com essa sociedade promíscua? Aleluia, louvado seja Deus, diz que é homossexual, ou diz que é lésbica, aleluia, ou diz que é bissexual, é um transformista que seja, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, isso é uma tristeza para os olhos dos pais e das mães brasileiras. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E os olhos de Deus estão nesse lugar aguardando o seu arrependimento. Porém, louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia diz aí no livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia Sagrada. Acompanha comigo aí. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Judas, capítulo único, aleluia, louvado seja Deus. E versículo 7, olha o que o texto bíblico está nos dizendo. Judas, capítulo único, versículo 7, que diz assim: assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Você, equipe de homossexual, aleluia, você, equipe de transformista, de bissexual, aleluia, essa comunidade profana de LGBT, aleluia, louvado seja Deus. Você, 9,4% dos paulistas e paulistanos, aleluia, homossexuais, 7%, aleluia, louvado seja Deus, dessa nação, aleluia, de lésbicas, aleluia, glória a Deus. Deus, ele deixou o exemplo em Sodoma, o que aconteceu em Sodoma, aleluia, é bem verdade que, aleluia, os pecados de Sodoma, segundo o que está escrito no livro de Ezequiel, não foi só o homossexualismo, isso eu tenho conhecimento, aleluia, mas também acarretou nisto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, assim como sofreu a pena do fogo eterno, que enquanto Ló e a sua família estavam dentro da cidade, aleluia, estava tudo tranquilo, até que Deus envia os 2 anjos lá, para dar anúncio da destruição da cidade, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, até que Ló, aleluia, foi retirado dali com a sua família, e Deus derramou uma chuva de fogo e enxofre na cidade, aleluia, glória a Deus. E no livro de Judas nós vemos aqui o texto bíblico nos falando, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto uma graça de Deus muito forte aqui, amado, aleluia,
aleluia, louvado seja Deus, aleluia, foi posta como exemplo. Sodoma foi posta como exemplo, aleluia, da penalidade devida do seu erro, aleluia, louvado seja Deus. Quer se livrar do fogo e do enxofre? Deixa de ser pecador, deixa de ser homossexual, deixa de ser, aleluia, transformista, deixa de ser bissexual. Jesus está de olho em você, Ele te criou, Ele te fez, Ele te criou para que você fosse um dominador de todas as coisas, e não, aleluia, dominado pelas práticas homossexuais. Por isso, querido espectador, que Deus abençoe, que a palavra de Deus, ela se enfinque no seu coração, e que você renuncie à sua prática enquanto é tempo. Jesus está voltando, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus acerca do homossexualismo. Eu deixo para a sua meditação, aguardando você para o próximo, aleluia, para o nosso próximo vídeo aí do Derrubando Raciocínios, aleluia, louvado seja Deus. Não se esqueça, por favor, de, aleluia, clicar no gostei aí, dando um joinha para o nosso vídeo, você que gostou. Se você não gostou, dê um dislike, para mim não tem problema, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal, aleluia. Nos comentários aguardo você deixar o assunto para os próximos vídeos. Que Deus os abençoe e que o Espírito de Deus, Ele continue falando aos vossos corações, em nome de Jesus. Muito obrigado, aleluia, e fique todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.